O nosso organismo é formado por uma enorme quantidade de células com funções diferentes e que trabalham de forma organizada. Mas quando essas mesmas células sofrem algum tipo de alteração no DNA e passam a se dividir e reproduzir de forma descontrolada, é que surgem os problemas. Esse crescimento desenfreado pode causar a origem de uma massa, conhecida popularmente como tumor. Esse tumor pode ou não ser um câncer. Mas então o que é câncer? Será que é a mesma doença que mais mata? Ele é contagioso ou não? É verdade que é possível ter qualidade de vida após um diagnóstico de câncer? Eu sou Renata Garofano e para responder essas e muitas outras dúvidas a respeito do assunto, vou conversar com o Dr. Rafael Brandão, especialista em oncologia clínica do Hospital Moriá. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao podcast da série O Hospital. Obrigado, Renata, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, doutor. Doutor, eu já comecei aqui nosso papo levantando inúmeras dúvidas e eu queria que o senhor respondesse para a gente entender o que é o câncer e como que ele se inicia. O câncer nada mais é do que uma proliferação desenfreada das nossas células. A gente sabe que as células, elas se reproduzem, mas elas, durante um tempo, elas atuam de uma maneira fisiológica, saudável, e depois elas morrem e são regeneradas, são trocadas. O grande problema é quando surgem algumas mutações e essa célula, ela tem um crescimento desenfreado. Ela não consegue, o organismo não consegue cessar esse crescimento. E aí acaba existindo o tumor, né? Que pode ser benigno e maligno, no caso do câncer, sempre maligno. Essas mutações que acontecem nas células, a gente pode dizer que é uma coisa contagiosa? Não. De maneira alguma. O que a gente pode fazer vamos fazer um comentário mais próximo da palavra contagiosa seria: alguns casos são passados de maneira hereditária, de famílias, né? Por pai para filhos, mãe para filhos e assim por diante, e ainda assim é a minoria dos casos. O senhor já até me respondeu a minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar exatamente isso, se o câncer é hereditário, porque muito se escuta falar, né? E a gente valoriza demais as causas hereditárias, Renata, e isso é um erro. A gente sabe que cerca de 5 a 10% dos tumores são hereditários. É óbvio que isso é considerável, porém a maioria esmagadora não é hereditária. Então, são outras causas. E dentre elas, o estilo de vida. E aí tem uma série de causas que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Mas a parte hereditária, ela é importante, porém não é a mais importante. Ela é 5 a 10% dos casos. Confesso que fiquei surpresa com essa porcentagem. Eu acreditava ser muito maior, justamente pelo que eu comentei anteriormente. As pessoas fala-se muito, né, de ser hereditário. E, doutor, o senhor já entrou no assunto que eu ia te fazer em seguida agora a pergunta, que são os fatores, né? Existem fatores que aumentam essas chances da pessoa desenvolver esse tumor maligno? Existem inúmeros fatores. O principal deles hoje, a gente sabe, fatores externos, fatores ambientais. O cigarro é uma coisa super importante, a gente sabe disso, mas hoje em dia, o que tem sido visto? Qual é o principal vilão? Qual é o principal causador de tumores, de câncer de uma maneira geral? Obesidade. Então, a obesidade, que a gente atrela muito a coração ou coisas do gênero, ela está associada também com a parte oncológica, com a parte relacionada a câncer. Existem inúmeras, mas o principal fator que a gordura por si só, ela promove um estado inflamatório. Então, isso dificulta a atividade do sistema imunológico. Isso propicia o maior desenvolvimento de células mutadas, de mutações tumorais. Então, a gente tem uma junção que é perfeita para o câncer crescer, que é uma mutação tumoral, ou seja, o crescimento desenfreado e uma certa senescência, ou seja, o sistema imunológico ele adormece de alguma maneira e permite que aquele tumor vá se proliferando e vai crescendo, aquelas células todas. Tem que fazer um acompanhamento prévio para se descobrir algum sintoma? É importante, isso é muito individual, no sentido assim, existem fatores de risco que são comuns. Por exemplo, mulheres, na faixa etária depois de 40, 45 anos, dependendo da normativa e da história de vida dessa paciente, é importante fazer alguns exames preventivos, tais como mamografia, ultrassom de mama, esse é um exemplo. Outras coisas, e lembrar que a maioria dos tumores são assintomáticos.
Então, vai ser muito difícil. A gente começa a ter sintoma, espera ter sintoma para procurar um médico, que não necessariamente um oncologista, mas para procurar um médico, isso é super perigoso, porque provavelmente já vai ser um potencial tumor avançado aqui, e a gente sabe que isso tem total relação com o desfecho, né? Com a cura ou não da doença, o quão avançado está o tumor. Então a gente pode falar que o exame preventivo, exames periódicos, é a forma mais correta, né? Sabe o que eu gosto muito de falar, Renato, para meus pacientes? Tem um médico, sabe aquela coisa que os nossos pais, os nossos avós contam, ou as pessoas do interior ainda vivem isso, de ter um médico de referência, um médico que cuide, não importa a especialidade dele, mas um médico que faça a gestão da vida desse paciente, um médico para chamar de seu. Tipo médico de família, assim, aquele médico… Isso, esse é um bom exemplo. Que pode ser um cardiologista, pode ser um clínico, um ginecologista, as mulheres, o mais importante é aquele que criou empatia. E você ser o protagonista da tua saúde, ou seja, provocar o médico, levar dúvidas, levar perguntas, discutir, devo ou não devo fazer esse exame, aquele outro exame. Nós precisamos ter um comportamento ativo em relação à nossa saúde. Não somente, por isso que eu falo da parte hereditária. Às vezes a gente acaba culpando o acaso, culpa o destino, ó vida, ó céus, eu tenho esse risco hereditário, a minha família, mas está lá acima do peso, sedentário, comendo uma série de porcarias. Então isso não é para ser tratado de uma forma passiva, mas sim tomando responsabilidade da saúde, ficando livre de cigarro, de obesidade, proteção ao sol, as mulheres fazendo os exames preventivos que o ginecologista pede, os homens indo ao urologista, e assim por diante. Existe uma analogia que eu gosto muito, Renata, é uma coisa que a gente, na nossa cabeça, a gente sabe muito bem o que faz mal ao coração, gordura, né, gordura trans, ou fritura, excesso de carboidrato, açúcar, obesidade, isso tudo faz mal pro coração. Todo mundo sabe disso. Sedentarismo faz mal pro coração. Legal. Tudo que faz mal pro coração aumenta a chance de câncer. Aumenta a chance de câncer. Então, quando a gente se cuida, não é só pensando no infarto ou no AVC, no derrame. Não, também tem aí um papel importantíssimo na prevenção do câncer. E pegando um gancho, doutor, do que o senhor acabou de falar, como é que assim, se define um tratamento para o câncer? Após ser descoberto o câncer, como é que o senhor determina qual é o tratamento que aquele paciente vai seguir? De uma maneira bem geral, tá, Renato? E claro que tem peculiaridades, o câncer, como todo mundo sabe, é uma doença muito complexa e várias doenças em uma. Mas de uma forma geral, em primeiro lugar, esse tumor ele é localizado ou não? Ou seja, ele está somente em um local ou ele está em outro local? Existe metástase. Metástase nada mais é do que uma lesão além do local inicial onde ele iniciou, onde foi iniciado, né? Ou, por exemplo, uma lesão de pulmão, e aí eu descubro que eu tenho metástase óssea, lesão no osso, lesão no fígado, todas elas secundárias à lesão no pulmão, ou seja, uma metástase de um câncer de pulmão. Só para ficar clara essa terminologia. Depois disso, é localizado ou não? É localizado, ok. Cirurgia. Tem papel para cirurgia? Sim ou não? Depende do tumor. Na grande maioria, sim, tem papel para cirurgia no tumor localizado. Um ou outro a gente não faz. Por exemplo, os linfomas, né? A gente não trabalha, não faz cirurgia, não tem um papel importante. O resto, a esmagadora maioria, tem o papel cirurgia. Tem papel de quimioterapia neoadjuvante ou adjuvante? Mas o que é isso, Rafael? O que é esse nome, neoadjuvante e adjuvante? Não é, Renata? É um nome estranho. É muito complexo. Explica pra gente, doutor. Neoadjuvante é tudo que a gente faz antes de operar, antes da cirurgia. Adjuvante é quando eu já fiz a cirurgia e aí eu prescrevo a quimioterapia. Então, é quimioterapia. Por que eu faço antes de operar? Para diminuir o tumor ao máximo, para que quando o cirurgião for fazer o trabalho dele, ele detectar a quantidade menor de tumor. O câncer de mama, por exemplo, é bastante frequente. A gente sabe que quanto menor o tumor, ou seja, se o cirurgião vai para a cirurgia e não encontra nada ali de tumor, porque fez quimio antes, está totalmente relacionada com cura, com um ótimo desfecho. Então a gente faz essa quimioterapia neoadjuvante e também tem relação com o tamanho da cirurgia. Quanto menos tumor, mais conservadora, menor será a cirurgia. Tá bom, mas ele fez a cirurgia primeiro e aí eu faço quimioterapia adjuvante, posso fazer. Então é uma nomenclatura
que dá um pouco de confusão, mas os pacientes cada vez mais estão mais familiarizados. Então uma é prévia e a outra é pós. Isso, a anel é antes da cirurgia e a adjuvante é depois. E o mais importante, a palavra adjuvante é sempre com o objetivo de cura, ou seja, eu posso curar esse paciente. Ótimo, o senhor terminou com uma frase que assim, acho que é que todo mundo quer ouvir, né? Que o câncer sim tem cura. Tem cura, depende, né, óbvio, dos fatores, mas você sabe, Renata, que até mesmo os tumores metastáticos, que aí a gente chama de tratamento paliativo. E aí todo mundo fica com medo desse tratamento paliativo, mas a verdade é que paliativo significa que eu não vou conseguir curar esse paciente. Mas não quer dizer que o paciente está morrendo. Quer dizer que eu não vou curar como hipertensão. A gente não cura hipertensão, a gente não cura diabetes, a gente não cura uma série de doenças. E os pacientes não morrem disso, vira uma doença crônica, né? E é muito isso que tem acontecido na oncologia. Mesmo os pacientes com doença metastática têm vivido. Eu tenho pacientes com mais de 10, 12 anos de doença metastática, né? E indo super bem. O que mais as pessoas têm que fazer para evitar que desenvolvam um tumor maligno no futuro? Fugir da obesidade, atividade física, sedentarismo está completamente relacionado com o aumento da incidência de tumores. Sol, proteção solar. A gente, por incrível que pareça, não é todo mundo que a gente lembra, a gente se esquece muito, mas o tumor mais frequente de todos é o câncer de pele. É o câncer de pele não melanoma, que é um tumor que tem uma evolução mais favorável, mas é o mais frequente. Nós vivemos num país tropical e tudo mais. Então, a cultura do protetor solar, de fugir do sol das horas mais intensas, isso tudo é fundamental. Cigarro, não preciso nem falar, acho que todo mundo sabe. Outra coisa super importante é a vacina para o HPV. A gente sabe que HPV está relacionado com alguns tumores. Câncer de colo de útero, bastante frequente. Tumores de cabeça e pescoço, tumores de orofaringe, também estão aí frequente e entrou no calendário da população, nas crianças, nos jovens, para receber a vacina contra o HPV. O que é importante a gente falar, Renata, é o tumor de intestino. Colonoscopia é algo que é um certo tabu ainda e é fundamental. Pacientes acima de 50 anos e dependendo da história familiar até menos, devem ser submetidos à colonoscopia. A colonoscopia ela acaba detectando pólipos ou lesões pré-malignas que vão virar tumor se não forem retiradas. Então, muito parecido com o Papa Nicolau, que acaba evitando, né, quando tira a lesão precoce, evitando o desenvolvimento de tumor, a colonoscopia também faz esse papel, tem esse papel preconizado. A nossa função de medicina preventiva, quando a gente fala de câncer, tem a prevenção primária, que é isso, mudar hábito, mudar estilo de vida, alimentação, e a prevenção secundária, que são essas, os exames e tudo mais, que a gente acaba tendo que fazer. Super importante, gente. Vamos seguir as dicas do Dr. Brandão aí da medicina preventiva para levar uma vida com mais qualidade de vida, para evitar doenças no futuro e tudo mais. E doutor, só uma coisa que chamou a atenção, o senhor comentou sobre o câncer de pele. Câncer de pele é o de maior incidência aqui no Brasil, então? O câncer de pele não melanoma. A gente divide os tumores de pele em dois, de uma forma geral. Não melanoma e os melanomas. Melanoma é mais agressivo, é um tumor mais desafiador para nós médicos. O não melanoma já são tumores, na ampla maioria das vezes, aqueles basocelular ou carcinoma espinocelular, o SEC, que a gente vê com mais frequência. Esses são os mais frequentes, sim. E doutor, para finalizar, o que o senhor deixa assim, de dica para quem está nos escutando com relação ao câncer e à prevenção e ao tratamento? E eu vejo que o time do Hospital Moriá faz muito isso, sabe? Preza muito sobre o relacionamento entre o médico, o paciente, enfermagem, ou seja, todo o time que trata do paciente. O paciente, de fato, ele tem que estar ali junto com a família no centro do cuidado. E o paciente ele tem que ter uma participação ativa, como a gente falou. Então, eu cobro muito isso dos pacientes. Muitas vezes, Renata, durante uma consulta, o paciente ele tem ponto de vista, ele tem intuições, ele tem opiniões que mudam o jogo, que muda o tratamento. Doutor, muito bons os seus esclarecimentos.
O bate-papo foi muito bacana. O senhor apontou coisas importantes da gente se cuidar da saúde, da medicina preventiva, desse relacionamento médico-paciente. Gostaria de agradecer muito pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí para vocês. Para nós, doutor. Hoje a gente conversou com o Dr. Rafael Brandão, oncologista clínico do Hospital Moriá. Aproveito também para convidar você que está nos ouvindo para seguir as nossas redes sociais no @hospital e também acessar o site r7.com/hospital. Muito obrigada pela companhia e até o próximo.